Orlando Connection com vocês. Grande Alan dos Santos, bom dia, meu amigo, tudo bem por aí? Bom dia, Marco, bom dia, Adriles, bom dia, Paulo, tudo bom? Bem, o dia começou um pouco atordoado para mim, porque uma publicação que eu fiz no X, eu vou explicar para o pessoal que eu não vou ficar usando a palavra X, porque eu não falava Facebook, né? Nem MTV. Então era MTV, Facebook, então vai ser X mesmo, é o antigo Twitter. Eu fiz uma publicação de um comentário, na verdade, um repost, uma repostagem com um comentário sobre um político alemão que lambe vasos sanitários, e ele tirou uma foto onde estava escondendo o órgão sexual dele, ele todo sujo de fezes. Eu falei assim, isso aqui é a imagem dos políticos de esquerda quando eles não têm mais nenhuma vergonha na cara. Bem, essa publicação certamente foi denunciada em massa. Eu estou sem poder usar a minha conta pessoal no antigo Twitter, né, no X. Estou tentando entrar em contato com o pessoal, falando com o pessoal que é próximo da equipe que trabalha no X, e também com o próprio Elon Musk, para tentar reativar minha conta. Não vou deletar o conteúdo, porque se eu deleto o conteúdo rapidamente eu posso voltar, porque eu não acredito que isso tenha violado nenhum termo de uso, que eles chamam de TS, né? Termo de serviço. Eu não violei nada, vou manter a minha conta batendo o pé ali, porque eu quero recuperar minha conta de maneira digna. Eu sou jornalista, tenho o direito e o dever de publicar o que os políticos fazem. Então, um político na Alemanha está fazendo isso, eu fiz o comentário e minha conta, então, está meio que suspensa. As pessoas podem acessar a minha conta, mas eu não posso acessar a minha conta. Eu não posso publicar, não posso curtir, não posso fazer nada lá. Eu não posso fazer o login na conta até que a apelação que eu fiz seja decidida. Isso é uma coisa que vai acontecer muito no Brasil durante esse ano de eleições, porque o próprio governo está ensinando pessoas como fazer essas denúncias em massa. Há um site no governo federal ensinando as pessoas como fazer essas denúncias em massa em várias plataformas, tanto no X quanto no YouTube, no WhatsApp, no Telegram, acho que no Instagram também. Enfim, eles ensinaram em várias plataformas como que você faz essa denúncia em massa. E como denúncia em massa acaba sendo um serviço automatizado, a própria plataforma certamente irá derrubar esses conteúdos, a não ser que você tenha uma segunda chance, como é o caso do que está acontecendo comigo, de chegar e apelar e falar assim, opa, vocês erraram, e é isso que está acontecendo. Eu quero levantar esse alerta, Marco, Paulo e Adriles, porque isso vai acontecer muitíssimo esse ano de eleições, porque a esquerda aprendeu como fazer o gabinete do ódio, que nunca aconteceu na direita. Ou seja, o próprio governo federal criou um grupo de orientações com dinheiro público, como fazer um soviete digital, para as pessoas chegarem lá e ficarem denunciando perfis e publicações até que a pessoa perca a conta, se aproveitando desse algoritmo automatizado das plataformas para você fazer essas denúncias em massa. Então, queria abrir aqui o nosso bate-papo com relação a isso. Eu acho esse tópico que o Alan trouxe muito, muito legal e importante, porque a gente vê a preocupação do Paulo Pimenta, não tem nada de preocupação com a tragédia e com a catástrofe. Eu não sei se o Alan viu, antes da gente entrar, a postagem. Eu queria ouvir o Alan sobre essa postagem da charge na Folha. Você chegou a ver essa charge, Alan? Não vi ainda não, porque eu tô aqui louco falando com o pessoal nos Estados Unidos. Você. Porque esse é o tom da narrativa dos caras. Olha que mau gosto isso daqui. Entulho pós-enchente. Daí ele tá uma pessoa falando com a outra. E agora? Como jogar esses políticos... Desculpa, tem como aproximar um pouquinho? Esses políticos negacionistas climáticos. Isso. Onde jogar esses políticos negacionistas climáticos? Eles vão aproveitar, Alan, eu enxergo dessa forma, e eu imagino que também você veja assim, a grande chave para você invadir todas as áreas de competência de prefeitura, liberdade do empresário, iniciativa privada, para você passar o trator em cima disso, eles vão usar o racismo ambiental, justiça climática, o que eles chamam de negacionismo, e essa expressão, né, justiça climática, é a expressão chave, a chave mestra para você interferir
em todos os aspectos da vida social e política. Bem, os comunistas sempre fizeram isso, né? Eles criam palavras que não podem ser, elas por natureza não são descritivas, né? Ou seja, elas não descrevem uma coisa na realidade, e a partir desse conceito inventado, eles passam então a criar toda uma referência absolutamente subjetiva, que não se tem como ser objetivada de modo algum, e a partir desse conceito, eles usam isso para enforcar todos os seus adversários. Quando aconteceu, por exemplo, vamos pegar aqui o exemplo do autor do livro Arquipélago Gulag. Ele foi enviado para o Gulag, né? Porque. Ouviu o barulho aí? Porque ele. Eu tô vendo retorno aqui. Tá tudo ok? Não, tá tudo ok, tudo ok. Ele foi enviado para o Gulag porque ele escreveu uma carta criticando o Stalin para um amigo. Ou seja, uma carta é um texto privado, né? Um texto onde você está ali, é como o WhatsApp de hoje, né? As pessoas usam o WhatsApp e escrevem a mensagem privada, e o Stalin fez isso. Então não é novo eles utilizarem mensagens privadas para poder condenar pessoas. Agora, eles sempre usam, é bom lembrar que eles sempre usam esses termos, como pegar a palavra democracia, pegar a palavra fake news, eles criam esses conceitos, gênero. Agora é o tal do climático. Qual é a certidão de nascimento de toda essa agenda climática? Bem, o Rio Eco 92, aí, os mais antigos devem lembrar, tudo aquilo dali foi feito pelo próprio Gorbachev. O melhor livro que eu já li sobre esse assunto é o livro do Dom Bertrand, Psicose Ambientalista, onde ele deixa claro lá quem são as pessoas que estão por trás dessa agenda. Isso é uma extensão da perestroika, tá? Se o pessoal estiver meio por fora do que vem a ser a perestroika, a palavra russa significa abertura. A Rússia, então, fingiu que estava se abrindo ao mundo ocidental, com questões em relação à economia, em relação à política, em relação aos dados e números. A Rússia está se abrindo. E a consequência da perestroika é isso. A Rússia nunca mais será culpada de nada do que acontece no Ocidente em relação à promoção do comunismo, porque a Rússia já não é mais comunista, e tudo que está sendo feito no Ocidente tem um outro culpado. E aí o culpado sempre vai cair em cima dos Estados Unidos da América, quando, na verdade, quem está atuando nessa direção é a elite americana, sobretudo a elite financeira dos Estados Unidos, que são os globalistas. Agora, pensa que plano perfeito, né? A Rússia inicia toda uma agenda colocando o que vai ser a pauta, ou seja, a pauta ambiental. Ela utiliza os próprios inimigos internos dos Estados Unidos para que eles fiquem brigando e ela nunca mais seja a culpada do que está acontecendo. A Rússia, enquanto isso, né, na tal da abertura. Estou falando aqui de mais de 40 anos de estratégia, né? Nós estamos falando aqui da reabertura da Rússia em 1990. Perdão, pouco mais de 30, né? 30 anos de estratégia. E aí eles utilizam essas palavras gatilho para induzir comportamento. Mas essas palavras, elas nunca se referem a alguma coisa na realidade. Ou seja, se você pegar a frase utilizada ali na charge, ela não tem um conceito que tem uma referência na realidade. É absolutamente subjetiva. Vamos culpar os... Poder colocar a charge de novo só para poder ler o texto? Que eu quero ser preciso aqui na descrição, se possível. O que vem a ser político negacionista? E pior, o que vem a ser político negacionista climático? Então, assim, não tem nada que tenha uma referência na realidade ali. Você usa um chavão, usa um clichê para uma única função, induzir comportamento. Ponto final. É só essa a função das palavras utilizadas pelos revolucionários. E mais, você cria aquilo que eles chamam de discurso de ódio, né? Se você contesta em alguma medida qualquer tipo de mudança ou catastrofismo climático ou aquecimento global, você se transforma no quê? No corresponsável pela tragédia das pessoas que foram vítimas das enchentes do Rio Grande do Sul. Você é o responsável. Aí você transfere a responsabilidade do governo local, do governo federal, de fazer uma política preventiva para esse tipo de catástrofe natural e transfere a responsabilidade para políticos
e para a própria população. A população não está fazendo o seu dever de casa para prevenir-se de mudanças climáticas. E você, político, e você, influenciador, que contesta as mudanças climáticas, é diretamente responsável pelas pessoas desabrigadas e pela morte. Ou seja, você vira aquilo que os judeus viravam na Alemanha nazista. Você vira um sub-humano, não é? E essas palavras de fake news, discurso de ódio, ato antidemocrático, é colocada contra nós. Eu, por exemplo, quando eu fui censurado, eu falei simplesmente, havia censura no Brasil e havia uma parcialidade da justiça eleitoral. Você fala, é tautológico, você fala que tem censura e você é censurado. Você vira um propagador de fake news, você vira o cara que faz discurso de ódio, você vira o antidemocrático. Então, a palavra, a fala do Alan dos Santos é extremamente importante nesse sentido. Você muda a linguagem, muda o significado do léxico para perseguir pessoas por aquilo que é o contrário do que eles querem dizer. Liberdade é escravidão. É 1984 na veia.